Paz, amor de mãe pra vocês, tudo bom? Bom, vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo do YouCat. Vamos vamos estudar. Trabalhar a gente não vai trabalhar, a gente vai estudar a segunda pergunta do segundo capítulo do YouCat. Enfim, vamos lá. Só que antes eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Tem como não acreditar que Deus é perfeito? Olha. Diz pra mim, tem como duvidar da perfeição de Deus? Não tem. É perfeito. Bora estudar? Vamos lá? Pergunta. Como se revela Deus no Antigo Testamento? Nós vimos na semana passada que Deus ele se revela para nós com a vinda de Jesus. Com Jesus ele abre todo o coração dele e ele faz nos conhecedor dele. Ele nos faz amigos. Deixamos de ser apenas servos e passamos a ser amigos de Jesus, de Deus e de Jesus, claro. Mas como que ele se apresenta no Antigo Testamento? Como se revela no Antigo Testamento? Vocês que querem se aprofundar aí, está lá no Catecismo, parágrafo 54, 64, de 70 a 72, que diz: Deus mostra-se no Antigo Testamento como aquele que criou o mundo por amor e permanece fiel ao ser humano, mesmo que este, pelo pecado, o renegue. Deus, no Antigo Testamento, ele se apresenta às nações, ele se apresenta ao seu povo como o Criador do universo. E convenhamos que sim, olhando para essa magnitude, como é perfeito. Nós que somos imperfeitos destruímos tudo a perfeição, toda a criação maravilhosa de Deus. Então ele nos cria o mundo. Nós ingratos como sempre pecamos, nós ingratos como sempre queremos ser maiores que Deus, erramos e o negamos e o renegamos. Até hoje fazemos isso muitas vezes. Somente quando a gente quer errar e sabemos que estamos errando. Ou quando não queremos saber a verdade do erro que nós estamos cometendo. Nós acabamos renegando a Deus e falando que, Deus não existe. Só que o nosso coraçãozinho aperta, porque a gente sabe que Ele existe, né? Então vamos lá. Deus deixa-se experimentar na história. Ele se deixa ser experimentado. Com Noé fez uma aliança para salvar todos os seres vivos. Chama Abraão para fazer dele o pai de um grande número de nações. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5. E nele abençoar todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. O povo de Israel, descendente de Abraão, torna-se sua especial propriedade, que é o povo de Israel. A Moisés apresenta-se nominalmente. Aqui ele se apresenta. Seu nome misterioso, muitas vezes pronunciados como Iavé, que significa eu sou aquele que eu sou. Vocês não precisam saber, eu sou aquele que eu sou. Você quer saber quem eu sou? Eu sou aquele que eu sou. Ele liberta Israel da escravidão no Egito, faz uma aliança no Sinai e através de Moisés entrega-lhe a lei, que é os mandamentos, o que aquele povo teria que fazer no momento que entrasse na Terra Prometida. O que eles não poderiam mais fazer. E que nós, para poder entrar na Terra Prometida de Deus, que é o céu, o que temos que fazer? Está lá nos mandamentos. É só cumpri-los. Se nós conseguimos seguir a risco os mandamentos, já estamos lá na glória de Deus no céu. Repetidas vezes, Deus envia profetas ao seu povo para chamar a conversão e a renovação da aliança. Você viu que no começo, mesmo lá com Noé, já foram sendo feitas alianças entre Deus e a nós humanos, através dos escolhidos, através que Deus sabia, dentro do coração dele, a humildade e o temor que tinha a ele. Então ele foi fazendo alianças e foram renovando essas alianças através do seu povo, para que o seu povo não esquecesse, de fato, quem era o Deus na vida delas. Para que aquele povo soubesse qual que era o caminho certo a ser seguido, em meio a tanta tribulação, em meio a tantos erros, em meio a tantos pecados. Igual os dias de hoje, né? Infelizmente. Os profetas anunciam que Deus fará uma nova e eterna aliança, que realizará uma radical renovação e uma definitiva redenção.
essa aliança estará aberta a toda a humanidade. Então Deus lá no Antigo Testamento, ele se apresenta como o Criador. Eu sou o Criador. Eu sou aquele que criou, aquele que te amou, aquele que te fez por amor, e aquilo que tudo que está aqui sobre a terra, em perfeição, o que é bom foi feito para você e por amor a você. Em nenhum momento deixou a gente desamparado, mesmo quando nós pecamos contra ele, quando nós quisermos, quando a gente quis. Isso ficou horrível. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que nós quisermos ser maiores que Deus, ele não nos abandonou. Em nenhum momento. Tanto que ele vai ao longo da história humana, ao longo da história do mundo, ele vai selando alianças junto ao seu povo. Ele vai nos preparando para a maior aliança. Ele vai nos preparando para a maior oferta. Ele vai nos preparando para o Cordeiro perfeito, o imolado, aquele que seria sacrificado em redenção de todos os pecados nossos cometidos. E para que nós tenhamos essa afinidade, essa vivência junto com Deus. Aí no próximo capítulo, vem o que nos mostra Deus quando nos envia o seu Filho, o que nos mostra Deus quando envia Jesus? No Catecismo da Igreja Católica diz: em Jesus Cristo, Deus mostra-nos toda a profundidade do seu misericordioso amor. Ele nos mostrou lá no Antigo Testamento que Ele era o nosso Criador, que Ele nos criou por amor. Só que mesmo assim a gente não entendeu. Mesmo assim a gente não entende até hoje. Né? Senão a gente não vivia dando tanta porrada por aí, né? Só que com a vinda de Cristo ele mostra o amor dele de fato e a misericórdia que ele tem por cada um de nós. Através de Jesus Cristo, torna-se visível o Deus invisível. Antes ele era visível, invisível. As pessoas creiam nele por amor e por fé. E aqui não, ele se torna visível, ele tem um rosto. Ele torna-se como nós. Isto mostra-nos até que ponto vai o amor de Deus. Ele carrega todo o nosso peso. Ele percorre conosco todos os caminhos. Ele vive a nossa solidão, o nosso sofrimento, o nosso medo da morte. Jesus teve medo de morrer. Lembra das passagens logo antes de Judas vir dar o beijo nele para entregar ao rei? Lembra? Que ele falou assim: Deus, se te for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele teve medo da morte. Ele apresenta-se onde não podemos avançar para nos abrir a porta para a vida. Ele morre, a porta da vida, ele morre para que nós tenhamos vida eterna. Ele se sacrifica para que nós tenhamos vida eterna e possamos gozar dessa vida eterna junto com Jesus, junto com Deus. Então Deus, quando envia o vosso Filho, que Ele faz o Filho dele se tornar homem, que Jesus é Deus, Deus é Jesus, a Santíssima Trindade é um mistério que ninguém tem que questionar, mas tem que achar lindo isso, porque é maravilhoso, não tem que se perguntar, se indagar. E ali Ele mostra não só o amor como Criador, mas Ele mostra o amor que Ele tem por cada um de nós de verdade. Ele abre o coração dele para nós. Ele abre o mais puro, o mais visível, o mais íntimo do coração dele. Que ele morre por nós. Ele morre para que tenhamos vida eterna. Ele morre para que nós possamos compreender que todas aquelas alianças firmadas no Antigo Testamento, no passado, foi para que nós possássemos ver aquela aliança última formada, a redenção maior do Cordeiro perfeito, do Cordeiro imolado, que foi Deus por amor a cada um de nós. Então Deus, ele se apresenta no Antigo Testamento e se revela com o coração aberto, com todo amor, com toda misericórdia na face de Jesus. Tanto que tem uma frase aqui, que eu quero ler para vocês. A felicidade que procurais, a felicidade que tendes direito, tem um nome e um rosto. É Jesus de Nazaré. Bento 16, 18/8/2005. É essa a tua felicidade. Jesus Cristo de Nazaré. O rosto de Deus, o coração de Deus. Encerramos aqui mais um Eis Aqui Envia-me. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Jovens, segue o caminho de Deus e para com essas coisas tão erradas que acontecem no mundo. Acorde para Deus, acorde para a vida em Deus. Beijo, gente.